Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 14. A Palavra de Deus diz assim: Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Amém? O Senhor Jesus Cristo, nesse texto, ele exatamente fala sobre o momento que ele seria tirado. Ele é o noivo, da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo estava no meio de nós, no caso, naquela época, e por isso, naquela época, ele não falava sobre jejuns, Mas ele falou que um dia, quando o noivo for retirado, aí sim, eles vão ter que jejuar. É o nosso caso. Nós vivemos um tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, ele foi assunto ao céu, mas ele deixou o Espírito Santo conosco, o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo de Deus, é uma das maiores demonstrações que o Senhor Jesus Cristo retornará para resgatar a sua igreja. Mas enquanto ele não vem, precisamos ter momentos de jejum e oração, intensos, porque a nossa luta, como eu já disse há um tempo atrás, não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os principados e as potestades, são contra as hostes malignas que estão sobre a terra. Então nós não lutamos com as pessoas, mas sim com as forças do mal, que muitas vezes influenciam as pessoas a fazerem o mal contra nós. Então nós temos que entender isso e ter discernimento disso. Não tenha raiva das pessoas, não tenha ódio das pessoas. Pelo contrário, ame as pessoas como Jesus nos amou. Esse é o nosso papel como cristão. Mas necessário é que nesse momento que nós estamos nessa terra, precisamos muitas vezes nos separar para Deus. Precisamos muitas vezes jejuar. Jejuar é se abster de algum alimento. Jejuar é fazer algum voto com Deus, retirando algum alimento daquilo que você mais gosta, por exemplo. Pode ser um jejum de Daniel, seja lá qual jejum for. A intenção disso é se privar de alguma coisa que a sua carne ame extremamente, para que você, na verdade, nesse tempo de separação, nesse tempo de jejum, você possa ter um momento de comunhão ainda maior com Deus, para que você possa sentir no teu espírito o Espírito Santo falando com você, falando e dando direções a você. Muitas vezes precisamos desse tempo, muitas vezes precisamos fazer isso nas nossas vidas, porque quanto mais nós alimentamos o Espírito, precisamos cada vez mais nos abster das coisas que são da carne. Porque ou você anda nas coisas de Deus, ou você não anda nas coisas dela. Então, pense nisso. Temos momentos que precisamos nos separar para Deus. O jejum é algo que não foi retirado, não foi desinstituído. Pelo contrário, ele continua sendo uma das ferramentas que nós temos para nos aproximarmos ainda mais de Deus, para que nós nos afastemos daquilo que nos corrompe nessa terra. Muitas vezes nós fazemos a separação justamente por conta disso, para que nós possamos mortificar a nossa carne e vivificar ainda mais o nosso espírito. Por isso precisamos muitas vezes nos separar para Deus, fazer jejuns e intensificar a nossa oração.
porque o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos dragar. Mas maior é Deus, e por isso temos que entender isso. Temos que ter o pleno entendimento que nós precisamos de Deus, precisamos buscar mais e mais a Deus. Estamos caminhando para um tempo da volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. E parece que quanto mais se aproxima esse tempo, maiores são as provações e as lutas, parece que elas se intensificam. Por isso que nós precisamos fortalecer o nosso espírito, para que possamos continuar firme na fé, perseverando em todo o tempo. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido e soberano Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, nessa manhã pelo dom da vida. E quero te pedir, ó Senhor, que possamos, Senhor Jesus, nos separar para Ti, para que possamos ter ainda mais comunhão contigo, para que possamos vivificar ainda mais o Espírito e mortificar a nossa carne. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir no caminho, a ouvir mais da Tua voz e estar em plena comunhão com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu te peço nessa manhã. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que essa palavra possa alcançar outras pessoas em nome de Jesus.